Estamos aqui com o Gabriel Denis. O Gabriel já nos deu a honra lá no podcast de uma super entrevista, um bate-papo muito gostoso. Se você ainda não assistiu, falando tudo sobre cacau e a produção do chocolate, difícil quem não gosta de chocolate, nós vamos deixar o descritivo aqui também para você, o link para voltar lá. Se você não assistiu, assiste ou escuta, né? Dependendo da plataforma que você for escolher. Mas a conversa era tão boa que faltou falar de análise sensorial, a parte da degustação. Não dá uma curiosidade? Como será que é a vida de alguém que fica degustando, né? Parece... E não só isso, né? Lá fora, como é que aquele produto chega, que tipo de análise sensorial foi feito. Então nós vamos aprender Todo um mundo pouco, pode né? fazer análise sensorial, como que é isso? Né? Às vezes, tô procurando emprego, eu sou bom de comer, vou lá. Será que isso basta? Conta pra gente um pouquinho sobre essa vivência. O Gabriel é engenheiro de alimentos, né? Tá com o pezinho ali, trabalha na Cacau Show. Conta pra gente a sua experiência com análise sensorial. Bom, primeiro falar a importância da análise sensorial, né? Não só para os profissionais da área de alimentos, mas também para os consumidores. É importante você saber o que você está consumindo, e quando você começa a estabelecer diferenças entre os produtos, significa que você está cada vez mais aprimorando o seu paladar. Então, assim, é muito bacana você projetar um produto e degustar ele, porque você tem no papel o que é o seu projeto, e outra coisa na prática. Quando você pega na prática, de repente você quis uma cremosidade que não é possível chegar, uma coloração que não é possível chegar, ou de repente, putz, é bacana essa coloração, mas não está dentro da legislação, então esse é bem difícil. E tanto a parte de corante, quanto a parte de aditivos, quanto a matéria-prima, isso tudo influencia em qualquer alimento. Então, se você como consumidor, você como profissional, como professor, se tiver a oportunidade de degustar tudo que você consome, então desde o arroz, água tem diferença? Água tem diferença. Compra 3, 4 marcas e toma cada vez uma e começa a estabelecer. Uma você vai ver que é um pouco mais ácida, o outro vai te lembrar o gosto de alguma coisa. E aí você se torna cada vez mais crítico, né? Que é isso que é o ideal pra gente, cada vez mais críticos e saber identificar o que a gente está consumindo, se realmente aquilo é de qualidade ou não. Legal. E a análise sensorial, a experiência dele com o chocolate, né? Com produtos derivados ali do chocolate, mas ela se aplica a tudo, né? Tanto a indústria tem isso muito forte, por conta do padrão e do volume que se produz, né, Gabriel? Só que em produção artesanal também, tudo isso é muito importante. No artesanal a gente tem esse cuidado, até por conta de não ter tanto aditivo, conservante, de também degustar na situação em que o consumidor vai receber. Então você fez um bolo hoje, ele vai comer daqui 3 dias, de ter a degustação de como fica aquele bolo aqui 3 dias, qual vai ser a experiência do consumidor no artesanal. Na indústria, como que é isso? Vocês também têm esse trabalho da degustação do produto depois que ficou lá na loja, para ver se tem diferença ou não? Como Com certeza, e isso entra também a parte de análise microbiológica. Então eu tenho que entender se esse produto que eu estou lançando ou estudando, na ocasião de consumo ele vai aguentar algumas etapas. Temperatura, armazenamento, tira e coloca e tira da geladeira, cortei, deixei lá um tempo, como que é o derretimento disso? Então no caso de gelatos, que hoje nós temos na Cacau Show, que inclusive é um produto que eu amo também e estou responsável por esse projeto. Ele daqui para São Paulo, como que ele fica? Daqui para o Nordeste, como que ele fica? O importante é sempre ter a entrega. O mesmo cliente de São Paulo, ele consome o produto da Bahia, por exemplo. Então tem que ter a mesma entrega e tem que ter essa preocupação. Não adianta eu fazer uma massa de um gelato que não remete a gelato, remete a um sorvete comum que ele poderia consumir em qualquer outra ocasião ou qualquer outra marca. Então tem uma especificidade para cada alimento. Um exemplo bem bacana, que foi até assunto das nossas aulas, era a bala de goma. A bala de goma, quando você pega e você come, que é morder e engolir, é uma coisa. Come o pacote, né? Agora, se você começar a fazer análise sensorial, me desculpa aí, mas galera, tenta aí. Eu acho que vocês não vão querer mais. Eu acho que isso na nutrição a gente usa bastante, né? Quando uma pessoa, Gabriel, fala assim pra gente, eu não vivo sem refrigerante.
Tá, você não vive sem refrigerante é porque você não tem essa percepção. Agora, vamos colocar esse refrigerante na boca, vamos fazer toda a análise sensorial, não engole por um determinado período, para ver as sensações que isso causa, aí a pessoa deixa de consumir o refrigerante. É assim que a gente trabalha, né? É igual você falou da bala de goma. Quem pega a bala de goma come uma atrás da outra. Né? Eu tenho os chocolates aí, né, pequenininho, que come um atrás do outro, e o nome dele já é remetido a isso, né, comer mesmo. Mas coloca aquilo ali na boca para ver o que acontece. Faz análise sensorial bem específica para ver, você não quer comer mais. Então, acho que isso na nutrição para nós é um ponto, né? Ajuda pra muito. Controlar também o volume. E as pessoas realmente a mastigar, a perceber o alimento e não simplesmente comer por comer, né? Senão não tem nem prazer, não tem saciedade, né, Rosana? A gente sempre fala isso. E na nutrição, Gabriel, a gente trabalha muito o ter prazer em comer, que você sabe que na sua área você quer que a pessoa tenha esse objetivo também. Então, para ter prazer em comer, não é só colocar comida para dentro. Acho que essa fase sensorial aí, até de cheirar antes, você vê que os produtos que são mais avaliados por degustadores, a primeira coisa... O vinho, né? Todo mundo você primeiro quer ter essa sensação, depois você vai sentir textura, todos, e aproveitar aí essa questão do momento que está em contato com a papila gustativa, né? E aí, uma curiosidade lá para vocês, qualquer pessoa pode ser um degustador? Como que é a seleção de um degustador na indústria? É que assim, hoje na indústria existe sim pessoas com um paladar um pouco mais apurado, seja ela por genética mesmo ou por estudo, porque ela buscou construir aquilo, mas como consumidor qualquer um pode ser. Então você pode fazer a análise sensorial de qualquer alimento. E por informações, a internet hoje nos traz uma gama de informações. Então você vai saber o que é um teste triangular, o que é um teste Botril. Isso vai abrir o seu leque de conhecimento e você vai poder fazer em casa. Agora, quando é algo que vai para um público, você, no caso, nós como indústria, vai para um público, precisa de uma pessoa muito específica e etapas muito específicas. Então a gente sabe que a luz influencia na análise sensorial, a quantidade de som, a pessoa que está do seu lado, porque às vezes você está gostando, aí você olha a pessoa fazendo uma cara estranha e você fala, eu acho que não está tão bom isso. Então, eu tô errado, né? Isso influencia tudo. Então tem uma série de cuidados que em casa você pode fazer também, isso não te impede de fazer em casa. Mas isso é com produto comprado para você fazer ali a seleção do que você vai consumir. E lá dentro da Cacau Show você tem os degustadores, a equipe treinada, né, que é o que a gente fala. Equipe de qualidade mesmo que faz as análises sensoriais. Isso, tanto a análise sensorial quanto a microbiológica, né? Tá. Eles já agregam isso, até para estudo de shelf life também. Shelf life é o tempo de vencimento daquele produto, então é centralizado na equipe de qualidade. Tá. E aí a parte de degustação, tá entregando textura, tá entregando a proposta, o sabor, aí é feito também pela nossa área de P&D, junto com o marketing, que é quem desenvolve o produto. P&D é pesquisa e desenvolvimento, é quem aplica o nosso projeto. Então, se eu pensei num novo gelato, eu sempre passo pro pessoal do P&D e eles têm esse poder aí de fazer acontecer, né? Eles fazem a mágica acontecer pra gente colocar em prática. Toda empresa tem a área P&D, né? Que é uma área muito legal que a gente gosta, né? De inventar. Tem que ter. Tem que ter. Importante. Ô, Gabriel, então tem equipe treinada, vocês fazem análise sensorial dos produtos a cada lote de fabricação ou não? É de acordo com... vocês fizeram o planejamento, aí foi para essa equipe e eles degustaram e acabou, ou não? Como se a gente passa por alguma reformulação na linha ou reformulação de ingrediente, ele sempre volta para a gente degustar e entender se ainda está entregando. Tá. A cada lote a gente faz análise microbiológica. Então isso para qualquer empresa de alimento, isso é necessário, isso não é uma condição. Cada lote produzido você tem que ter as amostras ali para saber se está apto para ir para a mão do consumidor. Ah, tá, legal. E com o consumidor? Como que é feito essa análise sensorial? A gente sabe que é o... Nós não temos. Com o consumidor não. O que nós temos? Saque. As propostas. Tá. Nós temos as propostas apresentadas ao consumidor. Então hoje nós temos um programa de Cacau Lover, por exemplo, que a gente usa as informações que ele traz. Um exemplo,
que você espera quando você morde um sorvete? Cremosidade, que ele esteja um pouco mais gelinho, que ele tenha um sabor frutado. Um sorvete de banana, você espera sentir mais a banana ou o chocolate? Então, essa parte, para a gente montar o projeto, sim, necessariamente tem que passar pelo consumidor. Vocês fazem uma pesquisa com o consumidor para poder ir para o desenvolvimento, para planejamento, né, Exato. na verdade. Entendi. E como que são selecionados esses consumidores? Quero ir lá. Eu tô vendo. Quero ir lá. Hoje, como eu falei, nós temos o programa de Cacau Lover, que é um programa que você se inscreve mesmo na Cacau Show. Aí, tá vendo, Rosana? Para Vou lá. ganhar descontos exclusivos, etc., com as lojas mais próximas ou no site mesmo. E a partir daí tem os consumidores, os 10 maiores consumidores de gelato. A gente pega lá o ticket dele e ele entende por que você consome tanto esse gelato. Tá, e aí a gente vai começando a obter as informações dos maiores consumidores, né? Que legal. Bacana, bem legal. E aí vocês vão com esses produtos, faz análise com o consumidor, vamos dizer assim, o consumidor final, faz essa pesquisa, aí vai para a área de planejamento, da área de planejamento vai para o P&D, que todo mundo já sabe, que é a área de pesquisa e desenvolvimento, e aí faz esse produto, e aí é que ele vai para o mercado. E depois tem mais alguma outra avaliação? Depois que o P&D desenvolve esse produto, ele volta para a nossa área de marketing para aprovação. Então, aí que a gente começa a estabelecer as entregas desse produto. Uma vez aprovado o produto, inclusive pela diretoria, aí ele vai para a linha de produção. Então ele passa por diversas etapas de retorno, assim, para realmente a gente entender se estamos no caminho certo. Bacana. E aí... certeza quando o produto chega na loja. Certeza. E conta assim pra gente, pro pessoal de casa entender o que é, como que a gente faz uma análise sensorial? Bom, primeiro você seleciona um único produto que eu disse no segmento. Então, se é chocolate ao leite, se você quer analisar 3 marcas, é sempre ao leite de 3 marcas. Pegando esse produto, você separa ele em amostras. É um pouco mais complicado quando você está sozinho fazer isso, porque você já vai saber qual marca que é a que você está selecionando. Né? Então, é bem importante que tenha uma pessoa para auxiliar na análise caseira, né? Tem uma pessoa ali para analisar e estabelecer as propostas. Essa é a opção A, essa é a opção B, essa é a opção C. Aí você pode analisar diversas coisas. Textura, cremosidade, arenosidade, que é a quantidade de grãos que tem ali no que você está experimentando. Determinada intensidade de sabor. Então, se você procura algo com sabor de maçã, qual é mais intenso aqui? Isso a gente está falando de 3 amostras. Ou, de repente, o quão intenso ele é. A gente experimenta uma amostra, mas o quão intenso é o sabor de maçã dentro desse produto. Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem uma gama, né, de análise sensorial, mas ela é bem importante para a gente saber dividir em que momento que eu vou consumir aquele produto e por que eu vou consumir. No final das contas, o que a gente quer é experiência. Então, qual experiência eu vou ter com chocolate que ele é um pouco mais frutado? Em qual ocasião? E naquela ocasião, você vai atrás daquele chocolate. Passei por aquela situação, você vai atrás daquele produto, né? É aí que entra, né, a marca, não é? Se você gostou, se você tem essa experiência, você fala, é aquela marca. Repetir a experiência. Isso. E aí a gente volta no que a Dani comentou no início, que é assim, você fala, eu nunca consumi chocolate da X marca porque eu acho ele ruim, etc. Eu só consumo essa marca, tá? Mas você consome essa marca que pode ser um pouquinho mais barata porque você não sabe o que é aquela outra. Você consome aquela outra porque não sabe o que é aquela outra. Então isso tudo é a partir da análise sensorial. Entra um pouco de gosto, né, das pessoas, mas a análise sensorial, ela te entrega um pouco mais de informação que vai te fazer ali a decisão de consumo. Experiência, né? Exato. E eu querer repetir, né? Tem uma coisa que a gente se preocupa, eu não sei lá, vocês, da pessoa ter se alimentado antes ou não, o horário de degustação, vocês têm algum controle disso? Isso é um parâmetro que influencia na análise sensorial, então é necessário. Então, se a pessoa está com fome, ela não está apta a fazer uma análise sensorial. Fome, sono, se ela ingeriu bebida alcoólica ou tabaco, cigarro, etc. Isso atrapalha demais. Então, se a pessoa está gripada,
influencia também. E isso tudo é um pouco mais fácil do público entender, porque pensa o seguinte, quando você está gripado, você não sente tanto o sabor da sua comida. Então isso realmente atrapalha. Se a pessoa está com sono, ela não vai ter atenção para aquele produto ou atenção para atribuir alguma característica específica. Se a luminosidade, se está um ambiente muito claro, pode ser que incomode a pessoa. Se está um ambiente muito escuro, pode ser que ela se sinta um pouco mais acolhida e tende a gostar daquilo ali. Você sabe que essa memória do paladar foi o diagnóstico de Covid de muita gente. Pois porque a perda de paladar vem antes dos sintomas, muitas vezes. Então, já escutei, olha, fui provar e pra mim tava de um jeito e o outro falava que tava de outro jeito. E eu já tinha aquela memória daquele produto. Então, é uma coisa que a gente descobre a importância quando a gente tá sem aquele... Eu não tive Covid, você teve, né, Dani? Você chegou a perder paladar? Perdi por uns 4 meses e retornou só porque fui para as terapias alternativas, mas a gente conhece pessoas que tá 1 ano mais até sem paladar ainda e sem olfato, né? Deve ser é horrível ficar ainda mais por mais de 1 ano. Você também teve? Basicamente uns 4 meses sem nada, sem sentir nada. Nossa. Então tudo tinha gosto de nada. É horrível, e aí, né? Isso você vai, com análise sensorial, você vai tendo as terapias. Então, pegar ali o café e cheirar e falar, peraí, sentir aquele café. Puxando, né, Gabriel? Puxando bastante para entender se ainda é café. Eu acho que até isso dá uma ativada, porque eu falava, nossa, eu trabalho com análise sensorial, eu faço análise sensorial, dou aula de análise sensorial, como é que eu vou perder o olfato e o paladar? E a gente vai puxando, falando, não é possível, vai ter que voltar 1 hora, né? Mas é horrível, acho que muita gente deu importância quando perdeu. Se falou muito em paladar agora por conta disso. E é bem importante essas terapias, essa parte de análise sensorial, porque uma vez que você perde, que foi o caso de quem pegou Covid e teve essa experiência, é muito difícil voltar. E voltando, você ainda tem umas confusões de sabores, aromas. Então essa confusão, a gente precisa quebrar essa confusão. Sentir cheiro de queimado onde não tem. Isso pra mim hoje é normal. Mas eu sei que eu preciso quebrar. Mas não isso. era, né? Não era. Realmente É engraçado, o Gabriel falando isso deve ter algum distúrbio neurológico que acontece, porque é verdade, dá essas confusões. Mas você fala, mas não era assim, por que essa que tá semana assim? Eu busquei ler um pouco por conta do nosso tema lá na rádio. E realmente ainda não é uma alteração na papila, pode ser como no duto por conta da infecção. Então, legal. E que isso cada um vai recuperando, então não se sabe exatamente, não tem uma terapia para isso, é a própria infecção melhorando, vai... É importante a gente falar isso aqui, porque muita gente ainda não sabe realmente. Quem gosta muito, né, de fazer, de degustar alimentos, sente mais mesmo essa confusão. Quem não come, né, come. O que é importante, eu acho que para todos com paladar, diminuir sal e açúcar. Porque quando o sal e o açúcar cobre tudo, né? Sim. Então você tem lá um cacau maravilhoso torrado no pão, aí enche de açúcar, o açúcar predomina. Então quanto mais a gente puder treinar o nosso paladar com um bom chocolate, meio amargo, né? Ou qualquer outra comida em que você consiga perceber o sabor da carne, o sabor do arroz, o sabor da fruta, o sabor do chocolate. Isso é um ganho. E é um treino ali pra gente amadurecer. É o que eu ia citar agora. Às vezes as pessoas ficam olhando assim os chefes de cozinha, experimentando e falando, nossa, você usou salsa? Ou, por exemplo, esse queijo tá maçaricado, ele não tá torrado no forno. A carne foi cortada na ponta da faca. Eu falei, gente, como que a pessoa, né, degustando... Isso tudo é treino. É treino, não é segredo, isso é treino. E aí cada vez mais você vai se tornando mais crítico. Vai ter hora que em um almoço de família você vai falar, nossa, isso aqui tem salsa, né? Não é coentro. Esses programas de culinária, nós estávamos falando, eles ficam assim, faltou uma acidez, faltou um toque agridoce. Então, você trabalhando com isso, e aí a gente começa a escutar, fala, vou prestar atenção também. É muito bacana você perceber os sabores e não ficar lá no sal e no açúcar. Que a gente cansa de falar o quanto faz mal o excesso. Não que eles não devam existir, porque todo doce vai lá uma pitadinha de sal. Todo salgado, às vezes, por um pouquinho de açúcar pra equilibrar. Mas ele não pode ser a nota principal ali. Com certeza, e isso é muito importante a gente fazer desde criança, desde dos filhos, netos, etc. Desde criança você aprimorar o paladar da criança para que ela possa estabelecer diferente. Não somente ter aquela relação é doce e é salgado. Isso não, a gente quer sentir ali o frutado,
o aroma, esse tá mais forte, esse não está, esse tá mais arenoso. Foi você que fez um teste com o seu irmão, não foi? Foi. Na aula de análise sensorial, ele falou, meu irmão falou, era um bolo, né? Sim, se era eu de fiz laranja. um bolo de abacaxi, esse industrializado mesmo, e aí ele me pediu uma marca específica e eu sabia que tinha outra. Como eu tava nessa época, eu falei, vou testar. Ele provou, ele falou, não é esse. Eu falei, mas por que não é esse? Ele, não, é que... sabe, aquele... Diferente. Aí eu falei, mas não tá com gosto de abacaxi? Ele, tá, mas é que era mais forte. Aí eu, beleza, eu falei, não, vou trocar. Aí cortei de novo, mas entreguei o mesmo. Aí ele falou, não, ainda não é esse. Quando eu entreguei da marca que a gente já tá acostumado a consumir, ele falou, não, esse aqui é bem mais forte. Ele tinha na época 5 anos de idade. Então, assim, é bem importante você treinar a pessoa para estabelecer diferenças. E significa que tá prestando atenção na fase oral ainda. Com certeza. Que legal. E tudo é um estímulo, como você tá falando. É importante falar da criança, que a gente já teve um episódio lá no nosso podcast Seletividade Alimentar, da criança que não come nenhuma fruta, não come nenhuma verdura, nenhum legume. E isso implica também na análise sensorial. Conhecer, não ficar dando tudo em papinha, senão a criança não sabe o que é uma mandioquinha, uma batata. Sim. Não sabe nada, só vê que tudo aquilo maçarocado, né? Vamos falar, dá tudo uma pasta, depois a mãe quer oferecer separado, ele não vai comer. Isso influencia totalmente, né, no hábito saudável e no que a criança vai gostar ou não. Isso pra tudo, né? Desde criança a gente já treinar, igual o irmão do Gabriel aí, que já sabe identificar, né? Então a gente consegue ter não só para alimentos industrializados, que não é o nosso foco aqui, né? Mas para alimentos saudáveis, né? Alimentos in natura. natureza, ela dá notas diferentes de um abacaxi para outro abacaxi, de uma laranja para outra. Então isso é muito importante. E o adulto, né, Gabriel, que não tá acostumado, que quer comer só por comer, então ele vai aprender a provar o alimento, né? Como deve ser. E é importante a gente estabelecer diferença de assim, não é porque você está entregando aquele alimento determinado, aspargo, para uma criança, que ela é obrigada a gostar daquilo, mas ela tem que sentir a acidez do que é um aspargo, ela tem que sentir um amargo do aspargo, ela tem que saber identificar isso. Fazer alguma associação. Com certeza. Sim, muito importante. Isso é bem importante. Eu sou da época, meu pai descascava descasca, né? Muito laranja, mas na época eu era solteira, então a gente sempre gostava de cortar. Faz tempo, né, minha filha, isso aí, né? Você tem cara de pau de falar em nada. 20 e poucos anos já que eu saí de casa, mas era muito de análise sensorial, pai, fica pro senhor aí. A gente cortava a tampinha que a gente falava e falava assim, deixa eu provar a tampinha, se tiver doce ou não. Então era muito legal, verdade, muito forte em casa, a gente provar a tampinha. Então às vezes falava assim, tá azeda, deixa pra mim. Eu falava, não, deixa eu ver que essa tá doce. Então, por quê? Porque a natureza tem isso. Às vezes uma laranja tá mais doce, tá mais ácida, e é gostoso. E a gente já entendia isso com muita clareza, que ia ser diferente. Que cada laranja a gente ia ter a expectativa pra saber como que ela estava. E isso é importante, a gente crescer e tá perdendo, né? Com certeza. E esses cuidados também, que às vezes nós achamos que não tem diferença, tem um exemplo de uma mousse. Se você bater uma mousse no liquidificador, ela tem uma certa arenosidade. Ele fica menos aerado. Se você pega um fouet com todo aquele cuidado, tem diferença. Então eu volto no assunto da água. A água não é tudo igual. Comece a fazer análise sensorial que você vai ver que... É até legal você falar da água. A gente tem muito caso das pessoas que não gostam de tomar água. E às vezes provou uma água que tava com uma acidez maior aí, ou uma água mais pesada, que a gente fala, né, de minerais, e realmente é ruim. Então, de repente, a pessoa pode ter isso na memória, né? Não tem hábito. De muito sabor, muito forte com doce. Exatamente. Então, isso é o caso, por exemplo, do Chile. Quando eu viajei, eu estava com muita sede, aí eu comprei uma garrafa de água mesmo e fui tomando, mas ela desceu assim de uma forma que eu não sei o que aconteceu. Seu quadrada? Nossa, muito assim, aquilo rasgando eu falei, não é isso. Aí o pessoal falou, toma cuidado, que a água daqui é um pouco mais pesada de mineral. E eu achei que era água aqui do Brasil, que você toma e vão matar a sede. Não, lá eles têm um hábito de tomar essa água, então eles não passariam mal. Sim, agora já quem está acostumado com outro tipo, né? Com certeza. A nutrição na análise sensorial acho tão importante quanto, mas o nosso é falar da diversidade, né? Na indústria é o contrário, é o padrão, a importância, igual você comentou no podcast, né? Do chocolate daqui, da Bahia, o gelato, ele tá com o mesmo padrão.
Então, a indústria tem essa questão da Sim. análise sensorial aí, e a análise sensorial no in natura por conta da própria diversidade, para poder ter essa adaptação. Então, é importante dos dois lados, e é importante a gente ter os dois lados, né? A importância da indústria, mas também a importância de valorizar as notas do alimento in natura, que a gente sempre toca nisso, né, Dani? Com certeza. Então foi ótima a nossa conversa. Fica aí a dica para vocês: fazer análise sensorial dos produtos, saborear e não comer, mandar para dentro, né? Abrir o pacote aí, vai, tô com fome ainda. É uma fase muito importante, aprecie importante. cada parte da língua, ali as papilas, vamos valorizando o doce, o azedo, o amargo, o umami. A gente pode levar pro lado da pessoa que come muito rápido, né? Ela não tem esse padrão de saborear. Né? Eu costumo falar, até falei na rádio outro dia, eu falei assim, enquanto eu como metade de um pão francês, meu marido já comeu 3 inteiros. Eu falei, ele reclama que eu como devagar. Eu falei, não, você que come rápido. Então, assim, a pessoa não tem a saciedade, então fica comendo mais e mais e mais e não saboreia, né? Talvez eu possa comer meio devagar aí, não sei, mas não é isso, né? Mas eu gosto de saborear, né? De sentir. Eu acho que é isso que a gente precisa, né, Gabriel? Em todos os sentidos, tanto no natura quanto na indústria. E para vocês lá na indústria do chocolate, isso é um retorno, né, de nós consumidores muito importante, né, a degustação. Não você come um chocolate que eles fizeram com tanto carinho lá, que é pra estar cremoso, você come e fala, tá cremoso coisa nenhuma. Não, você não provou, né? Torrou naquele tempo, naquela temperatura e você nem percebeu. Exatamente. Eu, quando cozinho em casa, não é uma fábrica, mas eu fico assim, aí, o que você achou? Que não vai falar? Todo mundo, né? Não percebeu nada de diferente? Então a gente quer o que aprecie o carinho que a gente teve em cada diferencial. A gente sabe que uma pitada de sal dá diferença na comida. Sim. Então isso serve para qualquer alimento. Com certeza. Fantástico. Muito Gabriel, obrigada. Obrigado a Então vocês. espero que vocês tenham gostado. O Gabriel deu um show aqui. E também no podcast. Se você não escutou, Por que você falou que ele deu um show? Não Só porque ele trabalha na Cacau Show? Deu um show, falou tudo que a gente queria saber. Conflito de interesse aqui. Ela que é a palavra, acho que já veio também, mas deu um show mesmo, Gabriel. Legal. Deu mesmo. Obrigada, Gabriel. Um papo bom e sucesso, que façam muitas degustações aí para chegar em produtos maravilhosos pra gente. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e sempre informem-se das atualizações, sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento. E tanto na indústria quanto em casa é possível fazer análise sensorial e isso é muito importante. Basta você dar o primeiro passo, que é começar a fazer. Então pega o biscoitinho que está aí na sua casa e fala, tenho 2 de marca diferente. Começa por ele. Aí depois você já vai estar dando pitaco na comida da família e vai falar, isso aqui você colocou tal coisa, né? É verdade. Vai virar um super chefe aí. Quem sabe uma nova profissão, degustador. Quem sabe, só estudar, né? E aí vocês vão descobrir notas, a gente costuma falar na análise sensorial, né? Notas fantásticas, notas, igual o Gabriel falou aqui, de aromas frutados, mais pro lado de flores e por aí vai, né? Vai dando nome aos sabores. Vai dando os nomes, são os descritores, né? Que a gente fala. Você aprendeu, né? Os descritores? Sim. Ah, que bom. Então, a gente tem notas maravilhosas em todos os alimentos e aí vai fazer você selecionar tal item ou não, se eu vou passar a consumir aquele ou não, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje e a gente encerra, né, essa conversa aqui gostosa, né, sobre análise sensorial. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.